De 1966 a 1973, a série de filmes Missão Impossível cativou o público com seus roubos de tirar o fôlego e trilha sonora clássica. Mas por trás do brilho e do glamour, escondiam-se as terríveis tragédias de seus astros. De acidentes fatais a segredos obscuros e inimagináveis. Esses atores lendários deixaram uma marca indelével, mas suas vidas foram envoltas em escândalos, doenças e um destino cruel. Vamos explorar essas histórias chocantes e relembrar seu legado e missão. Você não pode perder isso de jeito nenhum. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos assistir. Peter Graves como Jim Phelps. Peter Graves, cujo nome verdadeiro era Peter Dustler Ornes, nasceu em 18 de março de 1926, em Minneapolis, Minnesota. Aos 41 anos, ele se destacou como Jim Phelps, o líder inteligente e decisivo da equipe da IEF na série Missão Impossível, 1967 a 1973. Com sua calma e olhar penetrante, Graves se tornou a personificação das missões impossíveis, cativando milhões de fãs em todo o mundo. Ele continuou a interpretar esse papel em remakes de 1988 a 1990, consolidando seu nome na história da televisão americana. Após deixar a série original de Missão Impossível, Graves foi alvo de rumores de conflitos com produtores e colegas, o que fez com que sua carreira estagnasse ao longo da década de 1970. Nessa época, ele também lutou contra o alcoolismo, o que lhe custou muitos papéis importantes. Embora tenha retornado com relativo sucesso no remake, Graves não conseguiu escapar dos rumores de infidelidade e de um crescente distanciamento dos filhos, o que lhe causou profunda dor na vida pessoal. Seu casamento aparentemente estável com Joan Andres, sua companheira desde 1950, nem sempre foi um mar de rosas. Superficialmente, eles aparentavam ser um casal devotado por mais de 6 décadas, mas por baixo dessa aparência, havia anos de tensão decorrentes de agendas de filmagem exigentes, crescente desconfiança e um afastamento gradual à medida que Graves se tornava cada vez mais consumido pelo trabalho e por hábitos autodestrutivos. Houve momentos em que Joan praticamente criou sozinha suas 3 filhas, Amanda, Kelly e Claudia, enquanto Graves lutava para conciliar os sets de filmagem com seus conflitos internos. Em 14 de março de 2010, apenas 4 dias antes de seu 84º aniversário, Peter Graves sofreu um ataque cardíaco em sua casa em Los Angeles, logo após um almoço familiar aconchegante. Todos os esforços de seus entes queridos para salvá-lo foram em vão. Graves deixou um legado glorioso e agridoce, além de um patrimônio líquido de aproximadamente 10 milhões de dólares americanos, incluindo sua casa em Los Angeles e diversos investimentos. Ele foi sepultado em meio à tristeza de seus fãs e colegas. Stephen Hill como Daniel Briggs. Stephen Hill, cujo nome verdadeiro era Solomon Krakowski, nasceu em 24 de fevereiro de 1922, em Seattle, Washington. Ele se destacou aos 44 anos interpretando Daniel Briggs, o primeiro líder da equipe da IMF na primeira temporada da série Missão Impossível, de 1966 a 1967. Com sua postura calma, porém autoritária, Hill criou a imagem de um líder misterioso, quieto, mas resoluto, lançando as bases para uma das séries de ação mais icônicas da televisão. No entanto, após apenas uma temporada de Missão Impossível, ele saiu abruptamente, deixando muitas perguntas sem resposta. Suas profundas crenças religiosas e estrita adesão às leis judaicas ortodoxas, a vida pessoal de Hill também foi repleta de altos e baixos. Ele se casou 2 vezes, o primeiro com Selma Stern, de 1951 a 1964. Um casamento que durou 13 anos e do qual nasceram 4 filhos. Casou-se com Rachel Schenker em 1967 e teve mais 5 filhos. Embora considerado o pilar de uma grande família, aqueles próximos a ele o descreviam como um pai distante e misterioso, escondido atrás de uma barreira de crenças religiosas e princípios rígidos. Essa frieza criou muitas lacunas nos relacionamentos familiares, que ele raramente tentava sanar. Em 23 de agosto de 2016, Stephen Hill faleceu em um hospital de Nova York após uma longa batalha contra o câncer, aos 94 anos. Ele deixou um patrimônio estimado em 2 milhões de dólares, composto principalmente por uma casa modesta em Los Angeles e alguns pertences pessoais. Leonard Nimoy como Paris. Leonard Nimoy,
cujo nome completo era Leonard Simon Nimoy, nasceu em 26 de março de 1931 em Boston, Massachusetts. Aos 38 anos, estrelou o filme Missão Impossível, de 1969, no papel de Perry, um mestre dos disfarces, sedutor, frio e, ao mesmo tempo, misterioso. A Paris de Nimoy tornou-se a nova alma da série após a saída de Roland Hand, exibindo o talento versátil de Nimoy na tela ao lado do icônico personagem Spock, que ele criou em Star Trek. No entanto, por trás do glamour, a vida de Leonard Nimoy era complexa. Seu estrondoso sucesso como Spock, em vez de trazer glória, lançou uma enorme sombra sobre sua carreira e saúde mental. Nimoy entrou em depressão, admitindo que se sentia preso ao personagem Spock, perdendo parte de sua verdadeira essência. A pressão da fama o levou ao alcoolismo, forçando-o a buscar tratamento durante as filmagens de Star Trek. Durante as filmagens de Star Trek, o primeiro casamento de Nimoy com Sandra Zober, que começou em 1954, foi considerado um porto seguro em sua vida. Mas o brilho, o glamour e as pressões da fama corroeram essa felicidade. Após mais de 3 décadas, o casamento terminou em 1987 em um escândalo de divórcio amplamente divulgado, com Nimoy sendo criticado por abandonar a esposa no dia do aniversário dela. Seu relacionamento com os 2 filhos, Julie e Adam, ficou tenso quando ele admitiu ter negligenciado a família durante o auge de sua carreira. Apesar das críticas de alguns fãs de Star Trek por seu envolvimento em outros projetos, como Missão Impossível, Nimoy nunca deixou de expressar seu espírito artístico através da direção, fotografia e roteiro. Nos últimos anos de vida, ele lutou contra a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, consequência do tabagismo, que havia abandonado 30 anos antes. Em 27 de fevereiro de 2015, Leonard Nimoy faleceu em sua casa em Bel Air, Los Angeles, aos 83 anos. Ele deixou um patrimônio estimado em 45 milhões de dólares americanos, incluindo propriedades valiosas em Bel Air e inúmeros outros investimentos. Além de um legado artístico inspirador, embora controverso, Nimoy foi sepultado no cemitério Hillside Memorial Park, onde foi lamentado por familiares, amigos e milhões de fãs em todo o mundo. Pernell Roberts como Boomer. Pernell Roberts nasceu em 18 de maio de 1928, em Waycross, Geórgia, aos 39 anos. Ele apareceu no filme Missão Impossível, 1967, como Boomer, um personagem coadjuvante que deixou uma impressão duradoura com sua bravura e natureza misteriosa. Esse papel foi visto como uma tentativa de Roberts de consolidar seu talento após deixar Bonanza, onde ele havia causado uma impressão memorável como Adam Cartwright, o filho mais velho, inteligente e sofisticado da família Cartwright. Nos bastidores, a vida de Pernell Roberts foi repleta de altos e baixos e controvérsias. Sua decisão de deixar Bonanza no auge da fama, devido à insatisfação com o roteiro e a direção da série, causou grande impacto em Hollywood. Essa escolha não só o afastou de alguns colegas, como também o tornou alvo de intermináveis debates sobre autoestima e o preço da integridade na arte. Rebelde e Franco. Roberts nunca hesitou em desafiar a mediocridade da televisão, embora isso frequentemente levasse a conflitos com diretores e equipes. Sua vida privada também foi turbulenta. Ele passou por 4 casamentos fracassados, incluindo o primeiro com Vera Mowry, do qual se arrependeu profundamente quando seu único filho morreu tragicamente em um acidente de motocicleta em 1989. Seus relacionamentos com os enteados e parentes também eram tensos, em parte devido à sua rigidez e princípios inflexíveis, e em parte devido à turbulência em sua vida pessoal. Em 24 de janeiro de 2010, Pernell Roberts faleceu aos 81 anos, após uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. Ele deixou um patrimônio estimado em 10 milhões de dólares americanos, incluindo uma casa tranquila em Malibu, onde buscava refúgio em meio às tempestades da vida. Fritz Weaver. Jungvai Emil Scarbeck. Fritz Weaver nasceu em 19 de janeiro de 1926, em Pittsburgh, Pensilvânia, aos 40 anos. Estreou nos filmes da franquia Missão Impossível de 1966 como Emil Scarbeck, um personagem inteligente, frio e astuto. Apesar de ter aparecido em apenas 2 filmes, deixou uma forte impressão graças à sua atuação precisa e às suas profundas emoções.
Com sua voz grave e ressonante e seu olhar penetrante, Weaver fez de Scarbeck um dos inimigos mais memoráveis da equipe da IMF. Contudo, nos bastidores, a vida de Fritz Weaver foi marcada por tragédias e controvérsias. Utter talentoso, aclamado como um mestre dos palcos, com uma carreira que abrangeu quase 60 anos, Weaver era igualmente famoso por sua personalidade errática nos sets de filmagem. Seu temperamento explosivo, pontos de vista inflexíveis e frequentes conflitos muitas vezes o colocavam em desacordo com diretores e colegas. O ponto de virada ocorreu durante uma entrevista na televisão, na qual Weaver criticou publicamente e duramente a indústria cinematográfica, o que levou à sua inclusão na lista negra dos principais estúdios. Sua carreira no cinema entrou em declínio, forçando-o a retornar aos palcos e a aceitar papéis coadjuvantes na televisão. A vida privada de Weaver também foi tumultuada. Seu primeiro casamento com a atriz Sylvia Short terminou após mais de 2 décadas, deixando para trás amargas disputas que foram amplamente exploradas pela imprensa. Seu relacionamento com seus 2 filhos, Lydia e Anthony, tornou-se cada vez mais distante à medida que Weaver se preocupava com o trabalho e com dificuldades pessoais. Embora tenha encontrado paz com sua segunda esposa, Rochelle Oliver, seus últimos anos foram passados em grande parte isolado em sua casa em Nova York, longe dos holofotes que o haviam catapultado ao estrelato. Em 26 de novembro de 2016, Fritz Weaver faleceu em sua casa em Nova York, aos 90 anos. Seu patrimônio líquido na época era estimado em aproximadamente $2 milhões americanos, valor correspondente principalmente à casa onde passou seus últimos dias em paz. Mark Leonard como Aristos. Mark Leonard nasceu em 15 de outubro de 1924, em Chicago, Illinois. Aos 48 anos. Ele apareceu na série de filmes Missão Impossível, de 1972, como Aristos, um personagem astuto e frio que exalava autoridade em cada olhar e gesto. Embora tenha aparecido em apenas um episódio, Aristos é considerado um dos vilões mais memoráveis da série graças ao carisma único de Leonard, que combinava a fluidez da atuação clássica com a profundidade emocional do personagem. Nos bastidores, a vida de Mark Leonard foi trágica. Famoso por seu papel como Sarek em Star Trek, Leonard foi aclamado como um excelente exemplo de sutileza e profundidade na atuação televisiva. No entanto, ser relegado a papéis coadjuvantes repetitivos fez com que sua carreira estagnasse. Novos projetos tornaram-se cada vez mais escassos, sua carreira declinou e ele entrou em crise financeira e psicológica. Seu casamento desmoronou em meio a alegações de abuso emocional, manchando ainda mais sua imagem pública e gerando controvérsia e críticas. Além dos problemas conjugais, Leonard também lutou contra o alcoolismo, um fator que muitos acreditam ter contribuído para as oportunidades perdidas de um retorno triunfal de última hora. Considerado um dos atores mais talentosos do teatro e da televisão, Leonard passou seus últimos anos isolado, vivendo discretamente em uma modesta casa em Los Angeles. Em 22 de novembro de 1996, ele faleceu aos 72 anos após uma longa batalha contra o mieloma múltiplo. Seu patrimônio líquido na época era estimado em aproximadamente $1 milhão americanos, principalmente o valor da casa onde viveu seus últimos dias. Vic Morrow, cujo nome verdadeiro era Victor Morozov, nasceu em 14 de fevereiro de 1929, no Bronx, Nova York. Aos 38 anos, ele apareceu no filme Missão Impossível, de 1967, como Joseph Cleaver, um personagem misterioso e perspicaz, com uma frieza característica que definia o estilo de atuação de Morrow. Embora o papel tenha sido breve, solidificou sua imagem como um mestre em interpretar personagens complexos e provocativos. No entanto, por trás da glória, a vida de Vic Morrow foi repleta de tragédias e controvérsias. Seu papel de destaque como Sargento Saunders em Combat o catapultou ao auge de sua carreira, mas a pressão da fama também trouxe turbulência para sua vida pessoal. Morrow teve vários relacionamentos fracassados, principalmente seu casamento com a roteirista Barbara Turner, mãe de suas 2 filhas, incluindo a atriz Jennifer Jason Leigh. Seu relacionamento com Jennifer se deteriorou após o divórcio, e eles permaneceram distantes até a morte dele.
Morrow também enfrentou acusações de alcoolismo e comportamento errático, o que levou à sua exclusão de projetos importantes. A maior tragédia, para sempre gravada na história de Hollywood, foi sua morte horrível no set do filme Além da Imaginação, Twilight Zone, de 1982. Durante uma cena perigosa envolvendo um helicóptero e explosivos, uma falha técnica causou a queda da aeronave, matando instantaneamente Morrow e 2 atores mirins. Essa tragédia abalou a indústria cinematográfica e levou a uma grande revisão das normas de segurança nas produções. Aos 53 anos, Vic Morrow deixou um patrimônio estimado em $1 milhão americanos, principalmente uma casa em Los Angeles. Sua lápide traz a inscrição, esculpida por sua filha Carrie Ann: "Eu te amei como um pai." Para todos os outros, ele era Vic, um reflexo comovente do conflito entre a paternidade e o artista talentoso, porém desafortunado. Greg Morris como Barney Collier. Greg Morris, cujo nome completo é Francis Gregory Alan Morris, nasceu em 27 de setembro de 1933, em Cleveland, Ohio. Aos 32 anos, ele causou um enorme impacto interpretando Barney Collier, o brilhante e perspicaz especialista em tecnologia da equipe da IMF na série Missão Impossível, 1966 a 1973. Com sua representação de um homem negro inteligente e corajoso, Morris quebrou muitas barreiras raciais e se tornou um símbolo de mudança na televisão americana. Apesar do sucesso com Missão Impossível, Greg Morris ainda enfrentava discriminação racial velada na indústria do entretenimento. Os papéis principais foram gradualmente escapando de suas mãos à medida que ele era estereotipado em papéis coadjuvantes, impedindo que sua carreira atingisse o patamar que seu talento merecia. A decepção e a solidão corroeram lentamente seu espírito, levando Morris ao alcoolismo. Esse hábito acabou destruindo a felicidade familiar que ele tanto prezava. Greg casou-se com Leona Keys em 1956, um casamento que parecia destinado a durar 40 anos. No entanto, nos anos que se seguiram aos filmes de Missão Impossível, ou álcool, a pressão do trabalho e a tristeza com o declínio da carreira dele criaram tensões latentes. Leona frequentemente assumia sozinha as responsabilidades familiares, criando 3 filhos isolada enquanto a carreira do marido se deteriorava. Embora nunca tenham se divorciado oficialmente, os sentimentos que nutriam um pelo outro já haviam esfriado há muito tempo, deixando abismos intransponíveis, especialmente no relacionamento com os filhos, incluindo Phil Morris, que antes idolatrava o pai, mas depois sentiu apenas decepção e distanciamento. Nos últimos anos de vida, a saúde de Morris se deteriorou enquanto lutava contra um câncer no cérebro e nos pulmões. Em 27 de agosto de 1996, apenas um mês antes de completar 63 anos, ele faleceu em Las Vegas. Ele faleceu com um patrimônio líquido modesto de aproximadamente $500 mil, incluindo uma pequena casa em Las Vegas e alguns pertences pessoais. Martin Landau como Roland Hand. Martin Landau nasceu em 20 de junho de 1928, no Brooklyn, Nova York, aos 38 anos. Ele cativou o público mundial com sua interpretação de Roland Hand, o mestre dos disfarces com olhos penetrantes e um comportamento enigmático, na série de filmes Missão Impossível, 1966 a 1969. A capacidade magistral de Roland Hand de se transformar fez dele o coração e a alma da série Missão Impossível, rendendo-lhe 3 indicações consecutivas ao Emmy e consolidando sua posição em Hollywood. Após deixar Missão Impossível em 1969, Hollywood gradualmente lhe virou as costas. A década de 1970 foi sombria, na qual Landau foi forçado a aceitar papéis indignos de seu talento em filmes B apenas para manter sua carreira à tona. Frustrado com a frieza da indústria cinematográfica, ele criticou publicamente Hollywood, chamando-a de uma indústria que trai os artistas. Sua franqueza apenas aprofundou seu sentimento de isolamento dentro do mundo do cinema. A vida pessoal de Landau também foi turbulenta, particularmente seu casamento com a atriz Barbara Bain, com quem contracenou em Missão Impossível. Outrora um casal de ouro da televisão, eles foram separados pelas pressões de suas carreiras, pelas sombras assombrosas do passado e por suas visões de vida contrastantes. O divórcio em 1993, após mais de 3 décadas de casamento, tornou-se um assunto recorrente na imprensa sensacionalista e deixou profundas cicatrizes em suas 2 filhas, Susan e Juliet.
Em 15 de julho de 2017, aos 89 anos, Martin Landau faleceu no Centro Médico Ronald Reagan da UCL, após uma breve internação hospitalar. A causa da morte foi choque hipovolêmico devido à hemorragia interna combinada com doença cardíaca. Ele foi sepultado no cemitério Beth David em Elmont, Nova York. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Landau era estimado em aproximadamente 5 milhões de dólares americanos, incluindo sua casa em Los Angeles e seus pertences pessoais. John Vernon como General Ramon Sabatini. John Vernon nasceu em 24 de fevereiro de 1932, em Zaner, Saskatchewan, aos 37 anos. Ele apareceu no filme Missão Impossível de 1969 como o General Ramon Sabatini, um vilão com uma aparência fria, poderosa e astuta. A atuação de Vernon deixou uma impressão duradoura com seu olhar penetrante e voz autoritária, retratando perfeitamente um general implacável disposto a sacrificar tudo pelo poder. No entanto, por trás das telas, a vida de John Vernon foi repleta de tragédias e controvérsias. Ao longo de sua longa carreira em Hollywood, Vernon ficou conhecido não apenas por seu talento, mas também por seu temperamento explosivo e impulsivo. Ele frequentemente entrava em conflito com diretores e colegas no set, o que gerou controvérsias amplamente divulgadas, histórias de destruição de adereços, abandono de sets de filmagem e discussões acaloradas que mancharam sua imagem na indústria. A vida pessoal de Vernon não era melhor. Seus 2 casamentos terminaram em divórcios amargos e amplamente divulgados. Seus filhos, incluindo a atriz Kate Vernon e a musicista Nan Vernon, expressaram publicamente sua decepção, criticando-o como um pai frio, distante e irresponsável. Essas desavenças familiares fizeram com que os últimos anos de Vernon fossem marcados por solidão e arrependimento. Em 1º de fevereiro de 2005, John Vernon faleceu em Los Angeles devido a complicações após uma cirurgia cardíaca, aos 72 anos. Seu patrimônio líquido na época era estimado em aproximadamente 2 milhões de dólares americanos, principalmente o valor de sua casa em Los Angeles.